O deputado Eduardo Bolsonaro planeja uma ofensiva na Europa para buscar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos então com o Luca Bassani, que está lá, o nosso correspondente na Europa, e vai trazer as informações para a gente. Como é que ele pretende fazer isso? Quais são os países que devem fazer parte desse roteiro no plano de Eduardo Bolsonaro? Luca Bassani, bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. O deputado Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, fez um apelo nas suas redes sociais em um vídeo em inglês, pedindo para que a Argentina utilize a cláusula democrática dentro do Mercosul para suspender a participação do Brasil no bloco, e também disse que espera que a União Europeia aplique as mesmas sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assim como fez os Estados Unidos. O deputado também deixou claro que tem a intenção de viajar aqui para a Europa durante os próximos meses, a convite do eurodeputado Dominic Tarczyński, da Polônia, que tem simpatizado com a causa da família Bolsonaro dentro do Parlamento Europeu durante as últimas semanas. E Eduardo Bolsonaro disse que antes dessa visita terá que checar com alguns contatos na Interpol se estaria supostamente na lista, porque acredita que o ministro Alexandre de Moraes também quer a sua prisão. Ele não comentou ao certo quais seriam os outros países que visitaria, mas disse que tem extensos convites por vários conservadores, grupos de direita dentro da União Europeia, que fizeram convite para a sua participação em eventos para contar o que acontece no Brasil. Ele, neste vídeo publicado, disse que é importante que o mundo saiba, segundo as suas próprias palavras, que o Brasil vive uma ditadura de toga e que Alexandre de Moraes precisa ser parado. A gente sabe que muitos dos deputados aqui na União Europeia e até mesmo as lideranças evitam comentar esse assunto porque acreditam que fere o princípio diplomático de se intrometer em assuntos jurídicos internos de um país terceiro, como é o caso dos julgamentos, seja das pessoas do 8 de janeiro, seja do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as últimas semanas. Muito obrigado, Luca Bassani. Vamos discutir aqui essa situação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu quero saber de vocês como é que vocês avaliam a continuidade dessa estratégia, porque Eduardo Bolsonaro, nesse caso, não diz apenas que vai continuar nos Estados Unidos buscando mais sanções, mas também agora tentará atuar com outros países em outras regiões do mundo, como os da Europa, aproveitando alguns aliados também da direita que ele teria lá. Alan Gani, em vez de partir para algum tipo de articulação ou até mesmo de concessão, Eduardo Bolsonaro disse, não, eu quero esticar a corda, principalmente depois de perceber o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes em relação à lei Magnitsky. Como é que se avalia, hein? Olha só, ele deu uma entrevista ontem para a Bela Megali que foi bastante elucidativa, Evandro, onde ele diz o seguinte, olha, agora, basicamente, eu não tenho mais nada a perder, ou seja, eu vou pro tudo ou nada, né? Não chegou no ponto de não retorno. Exatamente. Então, tá todo mundo num ponto de não retorno, então tá todo mundo dobrando a aposta. Numa situação como essa, tem um livro que eu gosto muito, já citei algumas vezes aqui no programa, que é O Arte da Guerra, você tem que dar algum tipo de saída honrosa para o seu adversário. Quer dizer, o único jeito, quando você chega num ponto de não retorno, é alguém ceder, o outro lado concede essa concessão, mas dando uma saída honrosa para o seu adversário. Então, alguém vai ter que ceder nessa história, né? Alguém vai ter que, enfim, alguém vai ter que perder. Então, a gente não sabe ainda quem é que vai perder, se vai ser o ministro Alexandre de Moraes, se vai ser o Eduardo Bolsonaro, mas, por enquanto, quem é que está perdendo é o país, porque o país está parado. Fala, Bruno Musa. Eu concordo muito com ele. Eu acho que todos os atores aqui envolvidos estão chegando já passaram do ponto de não retorno. E uma coisa que eu fiquei pensando muito quando o Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro, seja agora a prisão domiciliar ou se depois a converta em prisão realmente de regime fechado, no meu entender, me parece que as fichas do Alexandre de Moraes vão acabando. Ao passo que a ficha do restante desses atores
ainda continua com um certo número interessante, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro indo à Europa, como, por exemplo, mencionando agora na Argentina a respeito das cláusulas no Mercosul. Então, eu acho que, da forma como o jogo está jogado, um dos lados começa a ficar um tanto quanto assustado. Tanto é que nós comentamos aqui que não há mais essa unanimidade. O Zé Maria trouxe muito bem, há uma união de alguns, mas não há uma unanimidade em torno do STF. Então, eu acho que a oposição percebe esse espaço e vai atrás daquilo que ela acredita. Não há mais retorno para mais ninguém. E eu acho que no momento em que todos estão afunilados, ele mencionou a arte da guerra e fala muito isso no livro, quando você está realmente encurralado por completo, a situação pode ficar complicada. Na autobiografia do Putin ele fala isso, não encurrale sequer um rato, porque senão você pode ver o que vai acontecer. Então, seguindo a linha da arte da guerra, eu acho que vale a pena mencionar também uma frase, por exemplo, de Napoleão, em que ele falava, quando o seu inimigo estiver fazendo coisa errada, não o interrompa. E eu acho que, nesse caso, o governo brasileiro, o judiciário, vem fazendo tudo isso, a oposição está percebendo e vai aglutinando. Se a União Europeia, mais arquitetada com os Estados Unidos, por conta das tarifas, que não quer também sofrer sanções, conseguir levar isso adiante, o cenário começa a ficar bastante complexo para a situação aqui no Brasil. José Maria Trindade, eu quero saber também como que os aliados de Eduardo Bolsonaro estão avaliando. Beleza, os nossos amigos mencionaram aqui que ele chegou num ponto de não retorno, não tem mais nada a perder. Mesmo assim, ele decidiu não parar. Já não dá para retornar. Mas ele poderia, por exemplo, não seguir. Mas ele está seguindo. E como que isso vai repercutir também para as suas bases? Porque a gente tem um processo eleitoral se aproximando. Eu gosto demais da frase não sabia ser impossível, foi lá e fez, né? Ele já passou do ponto de retorno, né? Aquele ponto que você pode voltar com segurança e agora tem que ir em frente. Ele próprio traduz que é o tudo ou nada, ou seja, é 100%. Ou 100% vitorioso ou 100% derrotado. E já admite ficar décadas exilado, né? E eu não acho que ele seja um exilado como ele que saiu enfim, ele que tomou a decisão. É um caminho perigoso, porque o Donald Trump ele tem um mandato, né, que não pode ser reeleito e ninguém sabe quem vem depois do Donald Trump, então ele pode enfrentar dificuldades, né, porque fatalmente ele deve ser condenado no futuro aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele é deputado federal e o processo arrasta, né? Eu conversei com um aliado dele, desses de primeira hora, e outro que é aliado, mas que não é exatamente um bolsonarista, mas é do grupo. O aliado dizendo o seguinte, que ele tem que fazer esse trabalho porque aqui internamente fica impossível. Já não dá mais para fazer uma pressão externa ao Supremo Tribunal Federal, que seja do Congresso ou do Palácio do Planalto. Então, que ele tem que fazer esse trabalho de fora mesmo. O outro está dizendo que não está entendendo o motivo e qual é a racionalidade, qual é o objetivo dele fazer esse trabalho fora do Brasil e, às vezes, até contra os interesses nacionais. E a interpretação, repito, é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele dizendo que está configurando ali que é em nome de um clã, em nome de uma família. E isso em política não pega bem quando você faz uma defesa própria. Então, há um certo desentendimento de alguns e outros que têm que seguir de alguma forma porque politicamente dependem dessa grife Bolsonaro, né? Fala, Piper. Eduardo Bolsonaro é um personagem à beira do desespero, né? É um político à beira de um ataque de nervos, se é que já não o teve. Porque cada vez mais ele vê diante de si a perspectiva de, por exemplo, passar o Natal vendo o pai preso e ele sem condição de retornar ao país. E eu acho que isso é um futuro, isso é um horizonte muito, muito provável. Então é claro que resta a ele esse tipo de solução radical, né? Extremista, bem típico da família, aliás. Então, agora vai lá, tenta ir para a Europa buscar apoios. Muito bem, ele vai encontrar alguns apoios, claro. Na Europa também tem partido de extrema-direita. Agora, qual é o governo que toparia entrar numa aventura dessa? Pegando rapidamente as 5 maiores economias europeias. A Alemanha,
Alemanha, tem um relacionamento muito bom com o Brasil. Acho que em relação ao presidente Macron, ele nem vai bater na porta. Também ao primeiro-ministro, ao presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, muito menos. Giorgia Meloni, sim, é uma política de direita, mas, para azar dele, tem excelente relacionamento aqui com o Brasil. O Reino Unido não faz parte da União Europeia, mas o premier trabalhista é muito próximo ao presidente Lula. Então, eu acho que as chances de êxito, pensando institucionalmente, seriam muito pequenas, né? Para não dizer quase que nulas. E, de qualquer forma, resta a ele esse tipo de discurso belicoso, incendiário, né? E falando até em rompimento aí com o Mercosul, né? Expulsão do Brasil do Mercosul, o que, aliás, para o Brasil, dependendo do ponto de vista, seria até um imenso favor. Agora, vamos falar do mundo real. Hoje, o Jornal Valor Econômico tem como matéria de capa, convido a nossa audiência a dar uma olhada nisso, mostrando que as retaliações dos Estados Unidos penalizam muito mais a economia do sul do país do que de qualquer outra região. Por quê? Porque muitas dessas empresas, muitos desses setores que ficaram fora, né, desse alívio aí anunciado pelo presidente Trump, estão situadas no sul do país. E esse universo é formado em grande parte por pequenas e médias empresas que não têm onde alocar rapidamente a sua produção. Ou seja, é falência à vista, é desemprego à vista, justamente na região onde o bolsonarismo tem a sua maior base eleitoral. E qual é a resposta que ele vai dar para esse público? Agora, 5h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Alangani, como é que a família Bolsonaro vai lidar com esse questionamento que foi colocado aqui pelo Piperno no teu ponto de vista? Explicar para os setores que os apoiaram historicamente que eles estão buscando ainda mais sanções que podem esbarrar novamente e ainda mais nesses setores. Nessa entrevista, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: olha, eu faço uma pressão em cima do governo norte-americano para que eles tomem uma providência em relação ao Brasil, em relação aos abusos do poder judiciário, né? E que entendam que meu pai é um perseguido político. No entanto, eu não tenho controle sobre as armas que o presidente Donald Trump utiliza. Então, ali, nessa entrevista, ele já deu ali alguma sinalização querendo dizer o seguinte: olha, eu fiz uma pressão, de fato, mas o tarifaço fica por conta de Donald Trump. Então, de fato... Mas se ele tem ciência de que ele não tem controle, é uma escolha. Acaba sendo uma escolha. Eu não tenho controle sobre o que eles vão fazer. Mesmo assim, eu continuo utilizando uma estratégia de pressão. Ou seja, é uma escolha. É uma escolha. E aí, é claro, como toda escolha, tem um risco. Porque, de fato, né, o setor, os empresários, eles acabam reclamando com razão, né, da tarifa de 50%. Então, muitos apoiam, e aí a direita está dividida nesse sentido, né? Muitos apoiam a aplicação da lei, Musa, vê se eu falei certo, Magnitsky. Não, Magnitsky. 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 É difícil. Magnitsky. Magnitsky. Eu tenho meu TDAH aqui, então eu vou... Magnitsky. Obrigado. Continua. Eu vou treinar, depois eu volto. Você fez entender. Está entendido, E aí, quer dizer, muitos apoiam a aplicação da lei norte-americana, da MAG, tá certo? Mas são contrários ao tarifaço. Eu me incluo nessa. Né? Então, eu acho que os Estados Unidos têm todo o direito de aplicar essa lei, tem os motivos dele, até porque, aliás, pela ótica americana, hein? Porque os cidadãos norte-americanos foram afetados porque não tiveram o devido processo legal, foi respeitada a liberdade de expressão, etc. Agora, eu não acho que tarifaço vai resolver, até porque pode piorar a situação. À medida que você gera caos, o caos você não prevê o resultado do caos e sempre pode piorar. Aliás, a história sempre mostra que piora. Agora, tem uma outra ala que acredita nessa história de que vamos aplicar o tarifaço, vamos dobrar a aposta, porque daí vai gerar o caos, aí a elite econômica vai pressionar o Congresso, aí vai ter uma reação lá no Supremo, etc. Eu acho que é uma engenharia muito fantasiosa e, geralmente, os resultados são sempre piores.